fundo, o movimento leve das folhas nas árvores. Existe uma vida acontecendo aqui, agora sem esforço, sem pressa, e você está dentro dela. Imagina seus pés tocando a terra, seu corpo se movendo livre, seus braços se abrindo, como se você finalmente estivesse voltando para si mesma. E nesse momento, sem pressão, sem cobrança, apenas com presença, você começa a sentir algo diferente. Uma leveza, um espaço interno, uma liberdade que talvez você não sentia há muito tempo. Porque hoje você não está correndo atrás de aprovação, não está tentando agradar, não está tentando se encaixar. Hoje, você está se escolhendo. E talvez isso pareça simples, mas não é. Porque por muito tempo você aprendeu a se deixar de lado, a priorizar os outros, a silenciar o que sentia, a ignorar o que te incomodava. Talvez você tenha dito sim quando queria dizer não, talvez tenha ficado quando sabia que precisava ir, talvez tenha se moldado para caber em lugares onde nunca foi valorizada. E tudo isso foi te afastando de você. Mas agora, algo dentro de você começou a despertar. E enquanto você caminha por esse espaço, enquanto sente o vento, enquanto escuta a natureza, seu corpo começa a soltar o peso, soltar o medo, soltar a necessidade de ser aceita. E você começa a correr, leve, livre, como se estivesse deixando tudo para trás. E nesse movimento, seu corpo fala, seu coração se abre, sua energia se expande. Porque se escolher não é só uma decisão mental, é um estado. É um posicionamento interno. É quando você olha para si mesma e diz com verdade: eu não vou mais me abandonar. E talvez no começo isso venha com dúvidas, com insegurança, com medo de como os outros vão reagir. Mas enquanto você continua caminhando, respirando, sentindo, algo vai se ajustando dentro de você. Porque a natureza te ensina sem palavras. As árvores não pedem permissão para crescer. O rio não pede desculpa por seguir seu fluxo. Os pássaros não se escondem para cantar. Tudo simplesmente é. E você também pode ser. Sem se diminuir, sem se esconder, sem se adaptar para ser aceita. Sente isso no teu corpo agora. Abre os braços, deixa o ar entrar. Deixa a energia circular. Você não precisa mais carregar o que não é seu. Não precisa manter relações que te esvaziam. Não precisa sustentar versões suas que já não fazem sentido. Você pode soltar. E enquanto você dança, enquanto gira, enquanto se move com leveza, você começa a sentir que se escolher é voltar para casa. Casa dentro de você. Um lugar onde você não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa se justificar, apenas existir. E nesse espaço existe paz. Respira fundo, sente seu coração, sente sua presença. Você está aqui, você voltou. E talvez ainda existam desafios, situações que pedem posicionamento, momentos em que você vai sentir medo. Mas agora, você tem algo que antes não tinha: consciência. Consciência de que você importa. Consciência de que sua paz importa. Consciência de que sua verdade merece ser vivida. E isso muda tudo. Agora, quando algo não fizer sentido, você vai sentir e vai respeitar. Quando algo te fizer mal, você vai perceber e vai se afastar. Quando precisar dizer não, você vai respirar e vai se posicionar. Não com agressividade, mas com verdade. Porque se escolher não é sobre lutar contra o mundo. É sobre não lutar mais contra você mesma. E enquanto você caminha mais tranquila, mais presente, mais conectada, você percebe que não precisa mais correr atrás. O que é pra você te encontra quando você se escolhe. Respira. Sente a natureza ao seu redor, sente a vida acontecendo e repete dentro de você com calma, com presença, com verdade. Eu me escolho. Eu me escolho na dúvida, no medo, na incerteza. Eu me escolho, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando preciso me afastar, mesmo quando preciso mudar. Eu me escolho porque eu mereço viver em paz. Mereço viver com leveza, mereço viver sendo quem eu sou. E pouco a pouco, com cada passo, com cada respiração, com cada escolha, você vai se tornando cada vez mais você. Mais leve, mais livre, mais inteira. E assim, sem pressa, sem força, sem precisar provar nada, você floresce como a natureza no tempo certo, do seu jeito, com sua essência. E nesse momento você entende que se escolher não te afasta da vida, te aproxima dela. E principalmente, te aproxima de você. Caminho, sem pressa, sem dúvida, sem necessidade de parar para entender se está certo ou errado, ele apenas flui. Escuta esse som. A água tocando as pedras, o movimento constante, o ritmo natural. Nada ali resiste, nada ali se prende.
E esse som começa a te ensinar que a vida não foi feita para ser controlada, foi feita para ser vivida, sentida, permitida. Respira fundo e sente o ar entrando mais leve, como se algo dentro de você estivesse se abrindo. Os pássaros cantam, não porque tudo está perfeito, mas porque é da natureza deles se expressar. E você começa a perceber que por muito tempo você se segurou, se calou, se diminuiu, mas agora você está se permitindo voltar. Voltar para um lugar onde você não precisa pedir permissão para ser quem é. E nesse momento, enquanto você sente o chão sob seus pés, enquanto o vento toca seu corpo, enquanto a natureza te envolve, algo começa a acontecer dentro de você. Um espaço. Um espaço que antes estava ocupado por medo, por excesso de pensamento, por preocupação, por apego, e agora esse espaço começa a se abrir. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas o novo só entra quando existe espaço. E você está criando esse espaço agora, soltando o que pesa, deixando ir o que não faz mais sentido, parando de carregar o que não é seu. E esse espaço não é vazio, é fértil. É como a terra depois de ser limpa, pronta para receber novas sementes. E você começa a sentir isso no seu corpo, na sua respiração, na sua energia. Existe algo novo querendo entrar na sua vida. Novas oportunidades, novas conexões, novos caminhos. Mas antes, era necessário soltar, era necessário se escolher, era necessário voltar para si. E agora, você está pronta. Não porque tudo está perfeito, mas porque você está mais presente, mais consciente, mais conectada. E quando você está presente, você enxerga. Você percebe oportunidades que antes não via, sente caminhos que antes ignorava. Se permite dizer sim para o que faz sentido, e não para o que não faz mais parte. E isso muda completamente a sua realidade. Porque a vida começa a responder, não mais à sua falta, mas ao seu estado. E o seu estado agora é outro. É um estado de presença, de abertura, de amor próprio. Sente isso? Coloca a mão no seu coração. Existe um cuidado novo com você. Uma forma diferente de se tratar, de se olhar, de se respeitar. E isso é amor próprio. Não é só pensar positivo, não é só falar palavras bonitas. É se escolher nas atitudes. É não se abandonar mais. É não aceitar menos do que você sabe que merece. E enquanto você caminha, você percebe que não está mais carregando o mesmo peso. Seu corpo está mais leve, seus passos mais soltos, sua respiração mais profunda. E nesse estado, algo começa a se alinhar. Porque quando você se escolhe, você entra em outro padrão. Um padrão onde você não corre atrás desesperadamente, mas também não se fecha. Você se abre com consciência. E agora, aproveita nesse vídeo e fica liberta junto comigo nesse novo padrão, aonde é o padrão da abundância. Permitindo, e pouco a pouco, com cada passo, talvez silencioso, talvez sem grandes sinais externos, mas dentro de você ele já está acontecendo. Um novo padrão está sendo criado. Um padrão onde você se respeita, você se escuta, você se posiciona, você se escolhe. E isso naturalmente muda tudo ao seu redor. Você percebe oportunidades que antes não via, sente caminhos que antes ignorava. Se permite dizer sim para o que faz sentido e não para o que não faz mais parte. E isso muda completamente a sua realidade. Porque a vida começa a responder não mais à sua falta, mas ao seu estado. E o seu estado agora é outro. É um estado de presença, de abertura, de amor próprio. Sente isso. Coloca a mão no seu coração. Existe um cuidado novo com você. Uma forma diferente de se tratar, de se olhar, de se respeitar. E isso é amor próprio. Não é só pensar positivo, não é só falar palavras bonitas. É se escolher nas atitudes. É não se abandonar mais. É não aceitar menos do que você sabe que merece. E enquanto você caminha, você percebe que não está mais carregando o mesmo peso. Seu corpo está mais leve, seus passos mais soltos, sua respiração mais profunda. E nesse estado, algo começa a se alinhar. Porque quando você se escolhe, você entra em outro padrão. Um padrão onde você não corre atrás desesperadamente, mas também não se fecha. Você se abre com consciência, com presença, com verdade. E é nesse espaço que a abundância começa a fluir.
Abundância não é só dinheiro, é sentir que você tem espaço, tem energia, tem clareza, tem possibilidades. É perceber que a vida não está contra você. Ela só estava esperando você se alinhar com ela. E agora você começa a sentir isso. O vento passando, a água fluindo, os pássaros cantando. Tudo está em movimento, tudo está vivo. E você também está. Você não está mais presa, não está mais travada, não está mais se escondendo. Você está se permitindo viver. E viver é se abrir para o novo. Um novo ciclo começou. Talvez silencioso, talvez sem grandes sinais externos, mas dentro de você ele já está acontecendo. Um novo padrão está sendo criado. Um padrão onde você se respeita, você se escuta, você se posiciona, você se escolhe, e isso naturalmente muda tudo ao seu redor. Porque você para de aceitar o que não faz sentido, para de insistir no que não flui, para de se colocar em lugares que não te reconhecem. E quando você faz isso, a vida reorganiza. Novas portas começam a aparecer, novas oportunidades surgem, novas pessoas entram, mas agora você não aceita qualquer coisa. Porque você se conhece, porque você se respeita, porque você se escolhe. Respira fundo, sente esse momento, sente a natureza, sente você. Existe uma paz aqui, uma confiança silenciosa, não aquela confiança forçada, mas uma confiança que nasce de dentro, de quem já entendeu que não precisa controlar tudo, só precisa estar presente e alinhada consigo mesma. E nesse estado a vida flui, e você flui com ela, sem resistência, sem medo, sem se perder, apenas sendo, apenas vivendo, apenas se permitindo. E pouco a pouco, com cada passo, com cada respiração, com cada escolha, você constrói uma nova realidade. Mais leve, mais consciente, mais abundante. Porque agora você não está mais tentando ser quem esperam de você. Você está sendo quem você é. E isso é o que abre todas as portas. Fica mais um instante, respira, sente e guarda isso dentro de você. Você criou espaço, você se escolheu e agora o novo pode entrar. E ele vai entrar. No tempo certo, no ritmo certo, do jeito certo. Porque agora você está pronta para receber. Voltar para o seu eixo. O poder de se proteger e se escolher. Respira fundo. Sente o ar entrando, descendo, preenchendo teu corpo. E agora, sente a tua coluna alinhada, presente, sustentando você. Existe uma força dentro de você. Uma força que não depende de ninguém. Uma força que não vem de fora. Ela vem da tua base. Mas por muito tempo, talvez você tenha se afastado disso. Assumindo responsabilidades que não eram suas, carregando dores que não te pertenciam, tentando resolver a vida dos outros, se sobrecarregando, se desgastando, se esquecendo de si. E isso te tirou do teu eixo, te deixou cansada, confusa, sem direção. Porque quando você carrega o que não é seu, você perde a própria força. E hoje, você começa a voltar. Voltar para o seu centro, para o seu corpo, para o seu lugar. Respira fundo. E imagina agora tudo aquilo que você carregou, peso, responsabilidade, culpa, preocupação, coisas que não eram suas, e aos poucos você começa a soltar. Não com raiva, não com resistência, mas com consciência. E dentro de você, você diz, isso não me pertence, e devolve. Devolve para a origem, devolve para o universo, devolve para a fonte. Sem culpa, sem medo, sem apego. Porque cada pessoa tem o seu caminho, cada alma tem seu processo. E você não precisa carregar o que não é seu para ser importante, nem para ser amada, nem para ser aceita. Respira, sente teu corpo ficando mais leve e agora percebe o espaço que começa a surgir. Porque quando você solta, você se fortalece. E nesse lugar, você começa a entender algo essencial. Colocar limites é um ato de amor próprio. Dizer não é rejeitar o outro. É respeitar a si mesma. E talvez você tenha dificuldade com isso. Talvez tenha medo de magoar, medo de perder pessoas, medo de ser mal interpretada. Mas existe uma verdade que você precisa sentir. Open quote. Toda vez que você não se posiciona, você se abandona. Close quote. E você não precisa mais se abandonar. Agora você começa a aprender a sentir o que é seu e o que não é. A perceber quando algo invade seu espaço. Quando algo te sobrecarrega, quando algo ultrapassa seus limites. E ao invés de aceitar, você respira e se posiciona, com calma, com firmeza, com verdade. Sem precisar brigar, sem precisar justificar demais, apenas sendo clara. Porque quem está alinhada não precisa gritar.
E pouco a pouco você vai sustentando isso, sustentando sua energia, seu espaço, sua presença. E isso muda tudo, porque você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo. Escolhendo onde estar, com quem estar, o que permitir, o que não aceitar mais. E nesse processo, você volta para o seu eixo. Um eixo interno que não depende da aprovação dos outros, que não depende da validação externa. Um eixo que vem da tua conexão com a fonte. Respira fundo e sente isso. Existe uma energia maior te sustentando. Uma fonte silenciosa, presente e constante. Ela não te cobra, não te julga, não te abandona. Ela apenas sustenta. E quando você se conecta com essa fonte, você não precisa mais buscar fora o que já existe dentro. Você não precisa mais mendigar atenção, nem provar valor, nem se esforçar para ser aceita. Porque você já é. E isso traz uma paz profunda, uma segurança que não depende de circunstâncias. E é desse lugar que você começa a viver. Sem dever, sem culpa, sem medo, sem apego. Apego ao que já passou, ao que não flui, ao que te limita. Você solta, confia e se mantém no seu centro. Mesmo quando o mundo ao redor muda, mesmo quando as pessoas não entendem, mesmo quando existem desafios, você permanece firme, presente, conectada. E isso é força. Não a força de controlar tudo, mas a força de se sustentar, de saber quem você é, de saber o que merece, de saber até onde vai. Respira mais uma vez, sente sua coluna, sente sua base, sente sua presença. Você não precisa mais carregar o mundo, você só precisa sustentar você. E isso já é o suficiente. E quando você faz isso, quando você se respeita, quando você se posiciona, quando você se mantém no seu eixo, a vida responde com mais leveza, mais clareza, mais alinhamento. E aquilo que não é seu não te alcança mais. E aquilo que é para você te encontra, sem esforço, sem desgaste, sem perda de energia. Porque agora você está no seu lugar. E desse lugar, tudo flui. Fica mais um instante, respira, sente e guarda isso dentro de você. Eu me respeito, eu me posiciono, eu me protejo, eu me sustento. Eu retorno ao meu eixo. E da minha fonte, eu vivo. Com leveza, com verdade, com liberdade. E assim, você segue inteira, presente e completamente sua. O tempo todo. Mesmo quando você duvida, mesmo quando você se sente perdida, mesmo quando parece que tudo está incerto, existe uma base invisível, uma fonte. Não é algo fora de você, não é algo distante, é algo que vive em você e através de você. Respira fundo e leva a atenção para dentro. Sente o seu coração, o seu corpo, a sua presença. Essa conexão silenciosa é a fonte. Ela não grita, não força, não exige, ela apenas está. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se afasta dela. Mas quanto mais você solta, quanto mais você confia, quanto mais você volta para si, mais essa conexão se fortalece. E é daqui que vem a sua verdadeira segurança. Não do dinheiro, não das pessoas, não das circunstâncias, mas dessa base interna que não se rompe. E quando você sustenta na fonte, você para de viver no medo. Porque você entende que não depende mais de controlar tudo para se sentir segura. Você começa a confiar que aquilo que é seu vai chegar, vai permanecer, vai se alinhar, e aquilo que não é, vai se dissolver. Sem luta, sem desgaste, porque você não está mais segurando, você está permitindo. E permitir é um ato profundo de confiança. Confiança de que a vida sabe o caminho, mesmo quando você não vê. Confiança de que você será sustentada, mesmo nos momentos de transição. Confiança de que não precisa regar o mundo, porque você não está sozinha. Respira, sente isso mais uma vez. Você não precisa provar nada, não precisa se forçar. Não precisa correr atrás desesperadamente. Você só precisa se manter alinhada. Alinhada com quem você é, com o que você sente, com o que faz sentido para você. E quando você faz isso, você entra em fluxo com a fonte. E nesse fluxo, as coisas começam a acontecer de forma mais leve. As oportunidades chegam, as conexões certas aparecem, as decisões ficam mais claras, não porque você controlou, mas porque você se alinhou. E isso muda tudo. Agora sente isso no seu corpo. Você não está mais carregando, você não está mais se perdendo, você não está mais tentando ser quem não é.
Você está sustentando a sua verdade. E essa verdade é suficiente. Fica mais um instante nesse espaço. Respira, sente, permite e guarda isso dentro de você. Você tem uma fonte, você está conectada, você é sustentada. E a partir desse lugar você pode viver sem culpa, sem medo, sem apego, apenas sendo, apenas confiando, apenas fluindo. E se esse momento tocou você? Se você sentiu algo diferente aí dentro? Comenta aqui. Eu escolho me sustentar na minha fonte. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar disso. Porque muitas pessoas ainda estão tentando se sustentar fora, quando tudo começa dentro. E salva esse vídeo para voltar sempre que sentir que está se perdendo. Sempre que precisar voltar para o seu eixo, para o seu centro, para a sua fonte. E lembra, você não precisa carregar tudo